Bom, meu nome é Juliana, eu tenho 34 anos. Para quem já me conhece, sabe que eu tive duas vezes câncer de mama, uma em 2018 e depois em 2019, após ter feito o tratamento de 16 químios, 30 rádios. Eu tenho uma mutação genética, eu sou portadora da mutação BRCA1, né? Fui diagnosticada com essa mutação e eu fiz a retirada de útero, ovários, trompas, devido a essa mutação e porque eu já sou paciente oncológica, né? Então, essa mutação é uma mutação que ela é uma predisposição para alguns tipos de cânceres e me foi aconselhado, né, fazer essa cirurgia preventiva. Até quando eu fiz o teste genético que eu descobri que eu tinha essa mutação, eu não tinha tido segundo câncer ainda. E na semana que eu fui fazer ultrassom de mamas para levar para o meu médico, né, de rotina, o oncologista, eu cheguei para fazer ultrassom de mamas e descobrimos um outro nódulozinho no outro seio. Então, como eu já havia pego o diagnóstico, né, da mutação e tinha acabado de descobrir outro câncer de mama, então aí que me foi mais indicado ainda mesmo, né. Em 2019 eu fiz a mastectomia radical, né, eu não tenho as duas mamas, as glândulas mamárias, nada, mas fizeram a preservação dos mamilos e quando eu fui fazer a retirada das mamas, a mastectomia bilateral, foi feita a reconstrução imediata. Então eu saí de lá com as próteses já, né, de silicone. Quando eu fui fazer essa cirurgia, eu já acompanhava um Instagram que se chama Perigos do Silicone. E acompanhava o Dr. Leandro Almeida, eu já acompanhava a Renata Mais, eu já acompanhava várias pessoas que já alertavam sobre os riscos das próteses de silicone, né? Então, quando eu fui fazer a cirurgia, primeiro de tudo, silicone nunca foi algo que eu quis. Mesmo quando eu era bem gordinha, de 2016 a 2018, eu emagreci 38 quilos. Eu fiz uma reeducação alimentar, fazia bastante atividade física. Eu tava bem gordinha, cheguei a pesar 93 quilos. E quando eu fiz a reeducação e emagreci, eu cheguei a pesar 55. Aí depois eu já dei uma engordadinha, já que a gente emagrece bastante, depois vai voltando, né? E eu nunca quis colocar prótese de silicone. Depois que a gente sofre um processo de emagrecimento, a gente fica com as mamas bem murchinhas, assim, né? Mas silicone eu nunca quis colocar, até na época por vaidade, assim, não era algo que me incomodava muito. Barriga sempre me incomoda muito mais do que na questão estética do que seios, né? Mas aí depois de emagrecer bastante, eu cheguei até a ver sobre cirurgia plástica mais redutora só, né? Pra tirar a redução de pele mesmo, mas silicone nunca foi de minha vontade, porque eu sempre imaginava assim, não é algo definitivo, né? A cada 10 anos tem que ficar trocando, ficar me submetendo pra cirurgia, e eu sempre tinha na minha cabeça uma velhice. Então eu pensava, gente, depois com 60 eu vou ter que trocar, depois com 70, porque você não pode ficar com isso. É um corpo estranho, então eu já tinha essa consciência, né? Que é um corpo estranho que não é eterno isso daí pra você, dentro de você, né? Então já era algo que eu era super bem resolvida quanto a isso, eu não tinha vontade de colocar. Mas quando eu descobri o segundo câncer e eu descobri a mutação genética e eu ia ter que tirar as mamas, e eu já sabia que eu ia ter que tirar útero, ovários e trompas também, foi algo que foi muito pra minha cabeça de uma vez só. E eu lembro, graças a Deus, né, com a ajuda, tudo que eu vou relatar aqui pra vocês é pra honra e glória de Deus na minha vida. Eu não sou forte. Eu não. Acho que é essa a melhor palavra que eu tenho pra falar assim. A força que eu tenho, e a hora que eu terminar meu relato, muitas pessoas vão me chamar de forte, de corajosa, isso, aquilo, não vem de mim. Não é algo que nasceu comigo. Não, eu não sou assim. Não é algo da minha natureza. Foi Deus que fez em mim. Então, se você vai assistir esse vídeo, você vai falar assim, ai, ajuda a conta, eu não dou, ai, não tenho, ai, eu não sou forte que nem essa menina. Não, você é. Você é, mas não por você. Você é se você buscar a força no lugar certo. Não é em redes sociais, em televisão, em filmes, em Netflix. Não é em mídias sociais. Não é na vida do outro que você vai conseguir essa força. Não é. É só em Deus. É só em Deus. Então, eu já tinha esse discernimento. E com a graça de Deus, eu já tinha dentro de mim que naquele momento era muita coisa para eu assimilar. Tanto que eu pedia para Deus, eu falava, Senhor, me indica um caminho. Se é para eu retirar as mamas e já fazer a reconstrução imediata, então abre os caminhos da minha vida, como o Senhor sempre abriu. Eu confio no Senhor. Se não for para eu colocar, não vai dar certo. O Senhor vai fechar as portas, não vai dar certo. Então eu confio no Senhor. Eu entreguei aqui nas mãos do Senhor. E olha como que é as coisas. Eu entreguei nas mãos dele, mas depois eu peguei de volta. O que aconteceu? Eu pedi para Deus, né, para ele encaminhar, ele me encaminhou. Foi feito todo o processo. Em outro vídeo do YouTube eu já contei como que foi, tudo, que eu descobri o segundo e tal. O fato é que
eu fui passar por um médico, e esse médico, ele falou pra mim o seguinte, cirurgião plástico, olha, vai tratar agora, cuida, vai tratar do que você tiver que tratar, e depois, futuramente, a gente faz a reconstrução, porque acho que na cabeça dele, ele já tava que talvez eu ia ter que fazer rádio, cirurgia, químio, né? Então, ele falou assim pra mim, vai tratar, e depois a gente cuida da estética, depois a gente reconstrói, e a gente reconstrói com as próteses e tal, e eu não aceitei aquela informação pra mim. Então, eu tinha pedido pra Deus, né? Então, se não der certo, eu vou entender que não é pra eu fazer, mas não. Mas Deus é muito paciente com a gente, o mover dele é perfeito, né? Eu tinha isso dentro de mim, que era muita coisa pra eu assimilar. Segundo câncer, retirada das mamas, retirada de útero e ovários aos 29 anos. Eu entrar em uma menopausa, se para uma mulher que entra na menopausa aos 50, os sintomas já são tão difíceis, principalmente os hormonais no cérebro, gente. Falta tanta química de hormônio bom, de hormônio do prazer, de hormônio da felicidade, de ocitocina. Falta tanta química boa pro cérebro, que por isso que a maioria das mulheres, e até homens, quando entram na andropausa, que é aquela baixa produção de hormônio masculino também, aumenta muito o índice de depressão, gente. Então é assim, eu entrei no centro cirúrgico com ovários, hormônio no ápice, com 29 anos, pra vocês terem noção, eu tomava bloqueio hormonal, que era tamoxifene, Zoladex, eu nunca parei de menstruar, de tanto hormônio que eu tinha, né? E aí você entra no centro cirúrgico aqui em cima de hormônio e você sai de lá zerada. Porque já foi reduzindo, tirou aquele órgão teu dali, saudável, e já foi reduzindo. Então, assim, não é fácil. Não é fácil tomar essa decisão, né? E então eu não queria prótese, esse médico mandou eu cuidar, né, do diagnóstico que eu tinha acabado de receber e depois faria reconstrução. Mas eu entendendo que era muita coisa pra minha cabeça, eu falei o seguinte, não vou dar conta. Então, eu preciso, porque eu me conheço. É aí que está a importância em conhece-te primeiro a ti mesmo. Faça as perguntas essenciais para sua vida. O que eu sou? Aonde eu quero chegar? Como eu me vejo? Por que eu fico incomodada com isso, com essa vaidade? Façam essas perguntas para vocês mesmos. E aí eu me reconheci, né, me conhecendo, eu falei assim, eu não vou dar conta. É muita coisa para eu assimilar de uma vez só. Então eu preciso entrar no centro cirúrgico e sair de lá com o seio reconstruído, porque é muita coisa de uma vez só para mim. Não era só um segundo câncer, fazer uma rádio, uma quimio. Não. É entrar numa menopausa. Envolve eu, enquanto mulher, envolve o meu relacionamento com o meu esposo, envolve o meu relacionamento com as outras pessoas, né? Então, não é algo fácil. Eu me reconheci, tive a humildade de reconhecer que eu não ia dar conta. Eu nunca tomei um remédio pra cabeça. Rivotril, fluoxetina, esses antidepressivos que às vezes as pessoas tomam, né? Que eu não julgo, porque tem muita falha química que a gente precisa mesmo, mas com a graça de Deus eu nunca precisei. Então eu sabia que eu poderia dar uma piradinha, né? Então, mais louquinha do que eu já sou, então eu falei assim, não vou dar conta disso não. Preciso das próteses. Eu preciso disso aqui, pra isso daqui não ferrar com isso daqui. E eu busquei outro médico, e esse outro cirurgião, uma graça. O outro também, mas ele foi um instrumento de Deus na minha vida pra eu chegar onde cheguei hoje, né? A gente em tudo dá graças. E aí, eu fui encaminhada para esse outro cirurgião, que realizou a mastectomia junto com o meu rasto, e eu saí de lá do centro cirúrgico dia 26 de dezembro de 2019, com a reconstrução já dos seios com as próteses de silicone. Quando eu estava entrando no centro cirúrgico, eu lembro que eu falei pro cirurgião plástico, se Deus quiser é a última. Ele falou pra mim, né? Me olhando assim, eu deitada, né, na maca, e ele olhando assim, levando a maca, ele falou assim, se Deus quiser é a última, né, Ju? Aí eu, não. Olhei pra cima pra ele assim, falei, não, a última vai ser quando eu retirar as próteses. Vai tirar nada? Ele falou pra mim, vai tirar só se for pra pôr uma maior. Eu falei, não, é só o tempo de Deus curar isso aqui. O meu corpo, eu sei que ele já curou. Eu só preciso curar isso daqui. E chegou esse dia. Introduzi esse vídeo contando isso para falar o real motivo do porquê eu retirei as minhas próteses de silicone. Por que eu realizei o meu explante? Não, eu não tive rejeição. Não, as minhas próteses não estavam vazando dentro de mim. Não, eu não estou com câncer novamente. Eu tirei porque Deus curou a minha mente, o meu coração e o principal de tudo, a minha alma. A cada dia que passa na minha caminhada com Deus, a minha alma está mais curada. A cada dia Ele vai me lapidando mais de acordo com aquilo que Ele deseja para minha vida. Bom, tendo introduzido, né, dado o contexto geral do assunto, eu não vou aqui ficar falando sobre todos os estudos e comprovações científicas que há sobre os malefícios das próteses de silicone. A FDA, que é a Anvisa, né, só que é de lá dos Estados Unidos, eles estão divulgando agora, né, de 2017 mais ou menos para cá,
tem sido divulgado, dados, tem médicos aqui no Brasil que estão fazendo, se especializando em mestrado e doutorado sobre doenças do silicone. Eu conhecia, na época que eu fui colocar prótese do silicone já, eu acompanho a Renata Mais, e ela também realizou o explante dela, e ela indicou na época eu nem sabia que eu tava com o segundo câncer, ela indicou um Instagram que se chama Perigos do Silicone, lá também foi nos indicado o Dr. Leandro Almeida, um outro médico que eu cheguei até mandar minhas ressonâncias para ele lá em São Paulo, que ele é especialista, enquanto os outros radiologistas, eles olham uma ressonância, um ultrassom, um raio-x, eles olham enxergando as mamas, né, e procurando evidências ali de doença nas mamas, ele olha as próteses, né? Então, ele tem um olhar clínico apurado para toda tipo assim de dobradura que está ali na prótese. Bom, eu vou linkar todos esses Instagrams que me serviram de fonte, né? Fidedignas, tá? Sobre essas questões. E eu vou deixar linkado aqui. Então, assim, do mesmo jeito que eu fui até lá, consumi os conteúdos e assimilei as informações dentro de mim, é isso que eu vim aqui deixar para quem está vendo esse vídeo agora. Vá até esses locais. Não, odeio falar isso, não é meu lugar de fala. Mas é assim, eu não vou ter palavras, termos científicos e técnicos para falar para vocês e todas as comprovações das centenas de estudos e comprovações, tá, científicas dos malefícios do silicone, até porque são muitos estudos que estão vindo de lá de fora para cá. Esse médico que eu encaminhei minhas ressonâncias para ele em São Paulo, ele é o primeiro aqui no Brasil que está fazendo, salvo engano, mestrado ou doutorado, tá, em doença do silicone. Eu vou linkar todos os nomes deles aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, para vocês irem consumirem esse conteúdo como eu consumi. Porque eu não sou especialista nisso, tá? Eu só posso falar o que eu acredito, porque é o que faz total sentido para mim. Do mesmo jeito, quando eu venho aqui e posto algum vídeo falando sobre Deus, sobre o Evangelho, eu venho e passo para vocês a informação que eu assimilei e eu tenho como provar porque está na palavra de Deus. Então, eu sou uma cristã, eu sigo o Evangelho e lá está a prova. Então, se eu quero falar algo aqui para vocês, eu só vou falar se a fonte for verdadeira. Quando eu falo sobre Deus, eu coloco a fonte. Eu cito o Evangelho. Vai lá, busca você mesmo as próprias conclusões e abram o seu coração. Porque a palavra de Deus, a verdade, ela não chega para os corações fechados. Então, abra o seu coração. Você que está assistindo esse vídeo, abra o seu coração a essa nova informação. Eu não estou mandando você fazer nada, até porque eu não mando nem em mim, gente. Quem manda em mim é Deus. Eu não estou mandando nada, eu estou alertando. Do mesmo jeito que... por que eu tirei minhas próteses de silicone? Eu nunca, tendo contextualizado que eu nunca quis colocá-las, então eu já sabia que era algo provisório, conforme mais informações foram chegando até a mim, foi a maneira que Deus foi encontrando de me revelar a verdade. E de fazer eu organizar esses sentimentos todos que estavam aqui dentro de mim, para eu ficar em paz, para ele poder curar o meu emocional, a minha cabeça. Então, chegou em mim essa informação, como essa agora tá chegando em você. Gente, não vou ser hipócrita. Do mesmo jeito que eu sei que o açúcar acho que tem 3 tipos de pó branco que mata, que vicia, não é? Uma vez eu vi um médico falando sobre isso, é a cocaína, o açúcar e a farinha branca. Gente, eu só não uso cocaína, porque a farinha branca eu consumo e o açúcar também. Então, estou sendo negligente com a minha saúde? Sou. Mas esse vídeo, eu vim aqui trazer ele pra não sei aonde Deus quer levar, mas pra te falar que eu não sou hipócrita. Eu não fiz o explante só pensando na minha saúde física e falar assim, eu sei, tem inúmeros tipos de câncer. Vou falar inúmeros porque eu não me recordo. Eu sei que um deles é linfoma de células grandes. Mas eu sei que já tem outros tipos, tá? Associados ao silicone, a prótese de silicone, como câncer de pulmão, também associado a pessoas que fumam. Mas também tem pessoas que nunca fumou que desenvolveram câncer de pulmão. Só que esses cânceres que estão dando, né, estão, difícil falar os termos, né, gente? Estão sendo estudados agora, são feitos estudos e o que eles têm em comum é que eles têm aparecido em pessoas, o que as mulheres têm de comum, em comum, né? Mulheres com esse tipo, eu não sei se é 2, 3, 4, 5 tipos de cânceres que estão aparecendo agora nos estudos, o que elas têm em comum é a prótese de silicone. Não, a Juliana não tirou as próteses de silicone, porque eu estou com medo de ter câncer de novo, ainda mais eu que sou uma paciente com mutação no BRCA1. Não, não é por causa disso. Porque se fosse por causa disso, a Juliana não comeria salsicha no cachorro quente, às vezes de fim de semana, no mínimo uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses eu como. Se fosse por medo de ter câncer de novo, a Juliana não consumia açúcar, fiz uma canjiquinha semana passada, nunca tinha feito na minha vida. Falaram que foi a melhor que comeram. Então, não, gente, não é isso que eu estou falando. Do mesmo jeito que eu busco o evangelho na minha vida, mas eu não sou santa. Eu busco a santidade. Eu busco um caminho onde Deus está acima de tudo na minha vida.
isso não significa que eu não peco. Significa que eu sou humilde, que eu reconheço, né? O quão eu não sou nada sem Deus, eu sou má. Quando eu sou boa, é Deus sendo bom através de mim. Então é assim, pra não perder o foco, não é por causa de medo de câncer. Não é porque meu silicone vazou. Eu tirei as minhas próteses porque eu acreditei em tudo o que eu li, que é lógico. Do mesmo jeito, quando o espinho entra no nosso dedo, a nossa carne faz um processo inflamatório, onde fica tudo vermelhinho, e tem alguns que, às vezes, por causa de micro-organismos, dá até aquele pus, né? Você vai espremendo aquilo, porque o teu corpo, ele quer expelir aquilo de dentro de você, assim como acontece com as espinhas. O que é espinha? É um poro aberto, que entra micro-organismos ali, gera infecção, e o teu corpo, ele quer expelir aquilo ali. Aqueles micro-organismos, o nosso corpo gera aquele processo inflamatório, onde você vai lá e espreme, vai na dermatologista, passa a pomada que tem antibiótico, né? Isso acontece com o nosso corpo. Porque se um espinho o meu corpo quer expelir e causa um processo inflamatório, façam as suas conclusões do que uma prótese de silicone, que é puro petróleo, causa no meu e no teu corpo. O teu corpo fica trabalhando 24 horas por dia para expelir as próteses, desde o momento que você a coloca. Próteses não são para a vida toda. Fungos, onde vocês vão ver no Instagram Perigos do Silicone, tem vídeos de pessoas lá tirando as próteses de silicone cheio de fungo lá dentro. Isso não sai nenhuma ressonância, não sai nenhum ultrassom. Muitas mulheres descobriram ruptura em suas próteses, vazamento em suas próteses, na hora que realizaram um explante, porque não saiu um exame nenhum. Muitas mulheres descobriram tumores em volta da cápsula, né, que o nosso corpo cria ali para proteger a prótese, no momento do explante, porque não sai exame nenhum. O que é a cápsula que aquela membrana, aquela pele fininha, que o nosso corpo cria em volta da prótese? Uma medida de proteção, minha gente, do teu corpo. Porque ele está, ainda mais como foi no meu caso, que era submuscular, o silicone entra no teu corpo e ele está em contato muito próximo com seus órgãos vitais, coração e pulmão. Então o teu corpo, ele começa a trabalhar para envolver aquilo, como o corpo faz com a espinha de gerar aquele processo inflamatório, faz aquela bolinha aqui assim, e gera aquela película em cima para proteger o resto, para expulsar aquilo ali do teu corpo. É isso que é a cápsula, onde dá muitos casos contratura capsular, é de tanto que o teu corpo fica trabalhando para expulsar o silicone de dentro de você. Minha gente, isso gera inúmeras reações no nosso corpo. Fadiga, cansaço, dores de cabeça, alteração de humor, casos mexe tanto até nos hormônios, que induz até processos depressivos. De tanto que atinge no cérebro, nos órgãos, é o teu corpo 24 horas por dia, trabalhando para expulsar algo de dentro dele, que ele reconhece como química pura. Gente, se eles falam que aqueles Tupperware lá, que tem BPA, que é cancerígeno, quando a gente guarda alimento neles e não sei o que lá, vocês imaginam o que é vocês terem 2 bolas de petróleo dentro de vocês? Isso vai fazer bem? Não, não vai, gente. E por eu conhecer muito o meu corpo, este ano, e eu pedindo para Deus, né? A quaresma desse ano, eu pedi para Deus que eu gostaria, o que eu deveria pedir. E pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, porque eu estou aqui para testemunhar a minha fé e o que me levou a retirar minhas próteses de silicone. E foi Deus. Foi Deus. Não foi mais nada, gente. Foi Deus. E só Ele basta. Ele sabe como Ele fala com cada filho dele. Você não tá ouvindo esse vídeo aqui à toa. Foi Ele que quis que você chegasse até nesse vídeo, para você consumir essa informação e você optar pelo que é melhor para você agora. Então, esse ano, eu pedindo isso para Deus, eu ouvi Deus falar comigo. Eu pedi para Nossa Senhora de Guadalupe, pedi para São Miguel, fazendo a quaresma com o Frei Gilson, e eu pedi que eu queria saber qual seria a intenção da minha quaresma desse ano. E eu ouvi nitidamente, dentro de mim, falando: busque o seu explante. Você está pronta. Eu te curei. E para mim bastou. Mas como eu sempre quero que Deus desenhe, porque às vezes a gente se finge de tonto, né, que a gente não tá entendendo direito as coisas, eu pedi para Deus confirmar se era isso mesmo, né, ou se era coisa da minha cabeça, né, será que eu já tava pronta já, né, e aí o que aconteceu foi que eu falei assim, bom, eu vou fazer a minha parte, vou fazer aquilo que me cabe, que é buscar, né? Então, vou marcar a consulta com o meu cirurgião plástico, com o meu mastologista, e vou chegar neles falando, olha, eu quero fazer o explante. Se for da tua vontade, Deus, o Senhor vai abrir todos os meus caminhos. E se não for, não vai dar certo. Mas se for realmente isso que o Senhor falou no meu coração,
eu sei que vai ser tudo bem rápido, como foi todas as outras cirurgias, né? Desde o teste genético, foi Deus que abriu as portas, os caminhos para eu conseguir fazer, não tive nem custo, eu fui uma das primeiras daqui da minha cidade que conseguiu. Infelizmente, o hospital aqui, ele não tem verba suficiente, então ele não consegue fazer esse teste com todas as pessoas que têm indicação, né, para ser feito. Então, as pessoas que têm indicação, infelizmente, elas têm que pagar, e é de 3 a 4 mil reais que custa esse teste. Mas é assim, eu não posso desperdiçar os milagres que Deus fez na minha vida. Então, eu pedi pra ele, eu fiz aquilo que me cabe. A gente pede, mas a nossa parte a gente tem que fazer, ele não vai fazer por nós. E ele foi abrindo todos os caminhos. A cirurgia só não foi realizada no mês de maio, como os médicos até gostariam de ter realizado, porque eu ia fazer a crisma, eu ia ser crismada, então eu falei que eu ia ser em abril, antes da minha crisma, ou depois da minha crisma. E aí, pelas agendas deles, né, acabou sendo realizada dia 13 de julho, eu operei, né? Então, assim, foi muito rápido e foi Deus que me encaminhou. Então, o que acontece, gente? Vocês vão ver no Perigos do Silicone e em outros Instagrams, eles, com os dados, né? Então, eles têm os documentos, eles postaram todos os documentos. A FDA, tipo a Anvisa dos Estados Unidos, eu nem sabia, mas se eu não me engano, a data correta é desde 1984 ou 94, algo assim. Entra lá, os dados estão lá certinho. As próteses mamárias foram proibidas. As próteses mamárias foram proibidas. Porque já estavam gerando doenças em pacientes. Só que aí, os vendedores das próteses falaram o seguinte para a FDA. Ah, não, vocês não podem. Elas foram retiradas de circulação. E eles falaram, não, vocês não podem nos retirar de circulação, porque não tem prova que foi as nossas próteses que causou essas doenças nas pacientes. E aí a FDA disse o seguinte para eles, tudo bem, então agora levantem um estudo para provar que as próteses não causam malefício nenhum e serão liberadas. Minha gente, meu marido trabalha, ele é marceneiro, faz móveis planejados. Vocês acham mesmo que eu arcarei com custos para provar que o móvel que eu fabrico não presta e que causa doenças nas pessoas? Vocês acham que o dono que fabricou, que teve a ideia, que criou o omeprazol, ele faz estudos falando mal sobre o próprio remédio que ele criou? E esse estudo não havia sido concluído até na data de hoje. Eu não sei falar certinho, mas eu sei que assim, esse estudo nunca foi feito. Eles nunca provaram, nem que sim, nem que não. E aí, devido a tantos processos que até mesmo a FDA tem recebido de pacientes, isso foi tudo assim, gente, informações que eu peguei nesse mundão de meu Deus aqui da internet, tá? Tanta coisa que a gente vai lendo, pesquisando, que eu não sei nem contextualizar pra vocês qual foi o site que eu peguei essa informação, mas o fato é, eles nunca fizeram um estudo pra poderem, de fato, voltar à circulação. A FDA, assim como a Anvisa aqui, vai liberando, né? Pagando bem, né? Que mal tem, né? E aí, gente, não chegou essas informações para nós. Quanto tempo demorou para as embalagens de cigarro mostrarem os malefícios que o cigarro causa? Hoje é assim, todo mundo sabe. Opta por consumi-lo quem quer. É o livre-arbítrio. Você consome se você quer, mas por sua conta e risco. Porque o que estava acontecendo é que muitas mulheres começaram a processar a FDA por negligência de, se eu tivesse sido informada dos riscos, talvez teria a possibilidade de eu ter optado por não colocá-los. Então vocês estão vendo esse monte de artista, esse monte de atriz, cantora, blogueira, tudo fazendo explantes. Não é modinha não, gente. Chegou a informação nelas dos sintomas que são causados. Vocês sabiam que se a gente fizer uma lista dos sintomas que o silicone causa, dos efeitos colaterais que ele causa, facilmente dariam mais de 7 páginas frente e verso? É igual bula de anticoncepcional, gente. Só que isso não chega até você. Porque o teu cirurgião plástico não te dá a bula. Até então nem tinha bula de silicone. Algumas informações que chegaram até mim também é de que parece que a FDA deu um prazo para eles lá nos Estados Unidos agora, né? Os que fabricam silicone, colocar esses manual, como se fosse um manual de instrução, né? Como se fosse uma bula mesmo, e as pessoas teriam até que assinar, parece, dar o consentimento de que estavam cientes dos malefícios causados e viria até uma contarja preta. Você não é informado disso. As meninas do Perigos do Silicone, elas são derrubadas quase que assim, a todo mês o Instagram delas não entrega conteúdo, às vezes, para as pessoas, de tanto que cirurgiões plásticos ficam denunciando elas, tá? Porque o cirurgião vai lá e faz live falando que não tem nada provado. Tem comprovação? Sim.
Vários cânceres, vários problemas como doenças autoimunes, lúpus, dores articulares, fadiga, cansaço, gente, falta de libido, depressão, é tanto efeito colateral que a pessoa ela tem que conhecer muito bem o corpo dela para ela falar assim, opa, faz 3 anos que eu coloquei o silicone. Isso que eu tô sentindo hoje, eu nunca senti antes da prótese de silicone, que nem no meu caso, nem quando eu fazia químio. Gente, esse ano teve 2 vezes que eu acordei com metade do beiço aqui inchado. Aí à tarde, a outra metade. Aí depois no outro dia, a parte de baixo. Gente, eu não tinha feito nada. Eu não tenho alergia de medicação nenhuma. Vocês sabem quantas cirurgias eu já fiz? Eu já fiz mais de 9 cirurgias. Outro dia eu tava contando, não sei se foi 9 ou 11 cirurgias com anestesia geral. É de nariz, é de catéter, é de retirada de útero e ovário, é 3, 4 de mama. Eu nunca tive efeito colateral de nada. Eu não tenho alergia a nada. Até minha rinite alérgica, conforme eu fui convivendo com o pó na oficina, até isso já, eu só tenho mais alergia, assim, daqueles pó de roupa de cama, sabe? Aquelas coisas assim, que fica guardada, aquilo lá me dá piniqueira. Do contrário, gente, eu não tenho alergia de nada. E aí, eu conversando com esse doutor, eu não lembro o nome dele, tá? Não vou parar o vídeo agora, porque senão eu vou esquecer, mas eu mandei pra ele, eu tirei fotos, eu mandei do jeito que eu tava, e ele me fez a seguinte pergunta: quantas vacinas eu tomei? E ele perguntou pra mim também se eu já tinha feito preenchimento labial. Gente, eu fiz preenchimento labial porque esse lado meu aqui, todo mundo tem um lado, nós somos assimétricos, né? Não somos simétricos. Então, esse lado do meu corpo aqui é mais caidinho, né? Minha boca, meu olho, minha sobrancelha, né? Esse lado esquerdo aqui, pra tirar foto, a mulherada entende. O meu lado esquerdo é o meu melhor ângulo. O meu lado direito não é muito, não. E aí, eu fiz preenchimento, né? Pra igualar esse lado aqui igual esse. Nossa, gente, faz 5 anos isso. 5 anos isso. Primeira coisa que o médico falou pra mim, Juliana, ainda fica resquícios, né? E como é um agente inflamatório, vai desencadeando outras inflamações de outros processos que você tenha feito, como asvá, né? Não vou falar aqui pra não bloquear o vídeo de novo. Como botox, tanto que eu não fiz, faz mais de 1 ano e meio que eu não faço botox. Então é assim, gente, vários processos inflamatórios vão desencadeando por causa das próteses mamárias. E aí vocês vão falar pra mim, mas em todo mundo, a minha amiga tem prótese de silicone faz 20 anos. Quem te disse que coisas que ela não pode reclamar, ou que ela nem se dá conta, ela não associa isso à prótese de silicone? Quem te disse? Às vezes ela nem sabe que ela tem. Aí agora, eu quero mostrar a prótese de silicone pra vocês verem como que ela fica dentro de nós. Em várias propagandas de silicone, eles colocam um silicone na rua e um carro passando em cima, caminhonete, o médico vai e pega a prótese de silicone, coloca em cima da mesa e corta com a faca, e ela fica durinha, ela corta... Nossa, fica durinha a prótese, parece que tá... Sabe quando a gente passa uma colher na gelatina? Aquele aspecto, fica até a marquinha ali da faquinha ou da colherzinha? Pois é. Mas existe um processo na prótese de silicone que se chama blending gel, sangramento de gel. A minha prótese, quando eu coloquei ela não era assim. Ela não era toda molinha, assim, nesse aspecto aqui, um tanto quanto murchinho já. Ela era mais firminha, durinha, cheinha, né? Não vazou, entre aspas, dentro de mim. A minha prótese, ó, ela está intacta. Não tem nada vazado aqui, ó, nada. Só que, gente, prótese de silicone, ela tem microfuros. Igual lente de contato, eu uso lente de contato. A minha, as lentes de contato, elas são respiráveis. Elas têm microfurinhos ali, que é pra respirar o olho. A camada do silicone, ela também tem, sim, micro. Não dá a olho nu pra ver, mas microfurinhos. O que acontece é que isso, na temperatura corporal nossa, vai vazando. A temperatura do teu corpo é de 36, 37 graus. Quando você vê a prótese de silicone lá, bem bonitinha, durinha, assim, em cima da mesa do teu cirurgião, ela tá no ar-condicionado, gente. Coloca isso daqui no calor de 50 graus, coloca isso daqui pra vocês verem o que acontece com isso daqui. Acontece isso daqui, ó. Fiz questão de abrir uma das minhas próteses. Eu tô gravando com uma mão só, tá vendo? Eu abri. Ó, nossa, mas volta certinho, né? Olha, eu fiz um rasguinho, olha, ela volta certinho. Volta. Olha como ela nem gruda no meu dedo, ó. Isso daqui, ó, peguento, pegajoso, desse jeito, vai vazando dentro da gente. Imperceptivelmente a qualquer exame. Isso daqui foi exposto apenas... Vocês sabem quantos anos eu tenho essa prótese? Eu coloquei ela de 26 de dezembro de 2018. 19, 20, 21, 22. 19,
Mentira, gente, perdão. Não foi 2018, foi 2018 eu tive câncer. Foi 26 de dezembro de 2019. 20, 21, 22. 3 anos e meio. 3 anos e meio só essa prótese tá aqui comigo. E você, minha querida, que tem amiga há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos, e ela não tem sintoma nenhum de doença de silicone, nem nada disso, se a minha com 3 anos e meio já tá nessa situação, como você acha que deve estar a dessas mulheres que colocaram há 20, 30 anos atrás, e o cirurgião plástico dela falou assim, que não precisa trocar, que é só no caso de ruptura. Você fica com essa meleca gosmenta vazando dentro de você. Você tem noção do que é isso? Essa meleca vazando dentro da gente? Eu vou falar outra coisa pra vocês ainda. Tem um exame não, minto, um procedimento. Olha, gente, a meleca não sai. Isso daqui, nem eu lavando agora, olha, não sai, é incrível. Eu vou ter que passar papel, passar detergente. Não sai se eu enfiar o dedo na água. Isso daqui colou no meu dedo de um jeito que não sai. Tem um procedimento que algumas mulheres realizam, que tem no Instagram do Perigos do Silicone, que fazem eles filtram o sangue das pessoas, né? Então eu vou lá, eu peço é como se fosse uma limpeza no sangue, né? Filtra. E, gente, fica separado certinho um líquido amarelo, separado do sangue, que é puro silicone. Algumas mulheres, parece que custa mais de 3 mil reais esse procedimento. Algumas mulheres estão fazendo isso. Depois, 2 tipos de doença, tá? Que causam silicone, que eu vou falar um pouquinho aqui. É a doença do silicone, ela é diferente da síndrome ásia. Salvo engano, a síndrome ásia é quando a doença ela já se restabelece num nível que ela gera doença autoimune. Se eu estiver falando besteira, me perdoem, mas vão lá que as meninas já fizeram todo esse trabalho de colocar os artigos científicos para vocês verem, tá? Então, a doença do silicone são alguns sintomas que a gente sente e eu conhecendo o meu corpo, comecei a sentir, né, algumas coisinhas assim. Gente, mas isso que eu quero falar pra vocês, mas então teve reação sim. Não, gente, não é algo que eu não precisaria ter tirado as próteses. Eu não precisaria. Dava pra eu conviver muito bem com isso. Dava pra eu conviver muito bem. Não era algo que limitava. E tem mulheres com dores articulares que já fizeram inúmeros exames, ressonâncias e tudo, e elas não conseguem achar. Já gastaram mais de 5 mil reais de exame e não conseguem achar de onde vem determinado sintoma. Eu vou deixar aqui também alguns dos sintomas, né, que eu conheço já. E veja esses sintomas. Abra o seu coração só para você ter o conhecimento deles. E é aquilo que, assim, pelo menos, se você estiver sentindo algo disso, você vai ver que você não pode descartar essa possibilidade. Porque um processo inflamatório é gerado dentro de você, sim. Nós, mulheradas, que adoramos uma atividade física para acabar com o processo inflamatório de gordura no nosso corpo, você vai na academia, você se cuida, você tira o processo inflamatório da alimentação, do percentual de gordura, e aí você vai lá e coloca um silicone. Que você vai gerar processo inflamatório como retenção de líquido. Se vocês vissem o que é foto de mulheres que elas fizeram um explante e sumiu olheiras, elas emagreceram, desincharam. Vocês não têm noção, gente, o quanto isso é sério. O quanto isso é libertador. Mas é que nem eu falei pra vocês, eu não sou hipócrita. Eu tirei o silicone e eu vou propagar isso aos 4 ventos, que foi porque Deus curou a minha mente. Ele curou o meu espírito. Porque eu fui me conhecer e eu perguntei o porquê eu não posso ficar sem as próteses de silicone. Ah, porque você é uma mulher mastectomizada e você não tem as mamas. Você é uma pessoa mutilada. Tá, mas por que eu não vou ser feliz? Só porque eu não tenho as mamas. Então, se acontecer um acidente comigo na oficina e eu amputar um braço, então eu não vou ser mais feliz só porque eu não tenho um braço? Então, as pessoas, aquele Nick, aquele mocinho já é um homem, né? Que ele não tem os 2 braços e as 2 pernas, e ele faz um monte de palestra, andando pelos Estados Unidos todo, pregando a palavra e dando uma palestra de autoajuda, assim, para as pessoas, motivacional. Então ele também não tem direito de ser feliz, de ser alegre, porque algo do corpo dele não é como ele gostaria que fosse. Então, minha gente, não, eu não tenho as mamas. Mas quando a gente tem a noção de que tudo é vaidade, como Paulo dizia, tudo é vaidade. E não é a vaidade só pela beleza física, porque eu não sou mais bonita ou menos bonita perante os olhos do meu Criador, porque eu tenho prótese de silicone, porque eu tenho mamas, porque eu tenho mamilos ou porque eu não tenho. Nós somos uma joia rara, lapidada pelas mãos de Deus. Ele nos ama exatamente como a gente é.
Eu não tô falando que você não tem que ter vaidade, que você não tem que se cuidar, que você não tem que cuidar da sua saúde, que você não tem que fazer um corte de cabelo para se sentir mais bonita. Eu tô te falando que você não precisa é, buscar nisso a felicidade, porque você não vai encontrar. Hoje você colocou as próteses de silicone, mas se você continuar com a sua mente ansiosa, você não vai ser feliz. Aí você vai, coloca o silicone e aí você acha que, se eu colocar o silicone, se eu tiver minha barriga chapada, se eu tiver minhas coxas grossas, se eu fizer um implante de cabelo, se eu colocar um cílio, se eu colocar botox, se eu colocar, agora eu vou ser feliz. Gente, tudo é vaidade. Tudo isso é passageiro. O ser humano ele foi criado para buscar a felicidade, mas a felicidade verdadeira. E a felicidade está em Deus. Você tem que buscar a Deus. E a verdadeira alegria vai ser dada. Peça para Deus. Peça para Deus. Oh, Senhor, me ilumina meus pensamentos. Por que isso me incomoda? Outro dia eu estava vendo um vídeo de um padre, ele estava falando assim, é pecado fazer cirurgia plástica? E ele respondeu assim, se uma pessoa que estava, um combatente, ele foi queimado por uma bomba e ele precisa fazer uma cirurgia plástica reparadora, que ele perdeu a orelha e tudo. É pecado ele querer fazer essa cirurgia plástica reparadora? Não. Aí ele falou, aí Deus usa, né? Ele falou comigo. Uma mulher com câncer de mama e ela vai fazer uma reconstrução dos seios. É pecado ela fazer essa reconstrução, ela buscar essa cirurgia plástica reparadora? Não, não é pecado. O pecado é com qual propósito você está buscando isso? Você está buscando colocar o silicone para quê? Para você colocar uma blusa decotada e os seus seios poder ficar todo empinadinho? Para que você quer mostrar seus seios para uma pessoa que não seja teu marido? Não, mas não é por causa de homem, não. É porque eu quero me sentir bem. Mas você só vai se sentir bem se você tiver seios bonitos, durinhos? Gente, quantas mulheres de corpo exuberantes não estão dopadas de remédio antidepressivos numa cama? Olha isso daqui, gente. Rede social. Olha o lixo, a podridão que tá isso. A pessoa vai e tira uma selfie assim. E aí ela já fica assim. É tudo um faz de conta. Aliás, até os faz de conta estão mudando hoje em dia. Pra agradar quem? Pra agradar todos. Você não tem que querer agradar todos. Se reconheça. Entenda que tudo que você está buscando e colocando sua energia aqui, nesse mundo, nas coisas deste mundo, é passageiro. E só vai te dar uma alegria momentânea. Não é a alegria que você quer, a felicidade, a realização que você quer. Não tá em ter dinheiro. Não tá em ter casa. Não tá. Tem muita gente que vive em favela, que vive em lugares tão simples, de chão batido, mas tem uma alegria dentro do seu coração. E eu não tô sendo hipócrita de vir aqui e ficar falando essas coisas aqui. Tô eu aqui com meu painelzinho de cama ripada aqui que meu marido fez pra mim. Hipócrita. Não, o que eu tô falando é que eu posso ter tudo isso daqui e eu tava afundada numa depressão. Então, abram os seus corações. Busque, olha o que você está consumindo. Uma pessoa que fica 24 horas por dia consumindo conteúdo da internet, com essas músicas vulgares, com essas pessoas vulgares. Como que isso que eu tô falando vai fazer algum sentido pra você? Mas eu não tô aqui pra agradar todo mundo. Eu não estou, assim como Jesus também não estava. Eu estou aqui pra te falar um fato, a verdade. É só você usar, porque a fé, gente, ela começa na inteligência. Se Deus não existe, então, quem que criou todas essas coisas? É a teoria do Big Bang. Do Big Bang. Quem que apertou o botãozinho, então, do Big Bang explodir? Ele explodiu como? Assim, do nada, né? Filosofia. Então, gente, eu demorei um pouquinho pra gravar esse vídeo, porque eu sabia que era um vídeo longo, porque quando as pessoas perguntam pra mim, a maioria das pessoas, muitas nem sabem que eu fiz essa cirurgia, que eu retirei as próteses. Então, eu fiz esse vídeo aqui pra falar, pra chegar no coração daqueles que precisam, né? Deus vai encaminhar, ele sabe. Porque eu, quando quero ver um vídeo, minha gente, se eu tiver que assistir um vídeo de 1h30, eu assisto. Então, Deus sabe no coração de quem que ele quer chegar. E se você quiser buscar mais sobre isso, né, eu poder alertar algum amigo, né, para poder falar com a sua esposa, com a sua irmã, com a sua cunhada. Eu sei que quando uma pessoa coloca algo na cabeça, não tem nada que eu possa falar que vai tirar isso dentro dela. Mas eu só fiz esse vídeo aqui agora para alertar as pessoas do que está acontecendo por trás disso daqui, ó, por trás dessa telinha, tá? Então, eu retirei as próteses de silicone porque Deus curou além do meu físico. Ele curou o meu emocional, ele curou o meu emocional, o meu intelectual e o meu espiritual. Então, não me faz mais sentido. Sentido. Eu não preciso de uma prótese de silicone para eu me sentir linda, amada, desejada. Eu não preciso. Então, não me faz mais sentido o silicone. Eu não preciso mais
dele, para me sentir bem, porque quem me faz ser feliz, ser alegre, que sou isso, que todo mundo tira sarro, que dá pra ver até os dentes dos cis lá no fundo, é Deus, não é o silicone. Então, se fizer sentido para você, encaminhe esse vídeo para outras amigas que possam assimilando essa ideia, abrindo as cabeças de que é uma máfia, tá? Porque às vezes as pessoas não querem que vocês façam os implantes, até mesmo alguns médicos, não foi o meu caso, tá? Não foi esse o intuito, mas eu creio, eu acredito, espero, né? Mas assim, é uma máfia, gente, porque assim, a partir do momento que você fica dependente disso, a cada 10 anos, ou 15, ou 20 anos, uma hora você vai ter que trocar. Então você já vai pagar daqui 10 anos, 3 vezes mais do que você gastou hoje. Então é uma maneira desse mundão aí já ter até uma previdência privada em cima de você. Você está financiando isso, porque você já está garantindo o sustento dessa quadrilha, né? Porque isso é uma quadrilha, assim como a droga. Porque o mundo seria tão melhor se as pessoas não vendessem coisas que prejudicariam a nossa saúde, né? E não enfiassem goela abaixo na gente, que não faz mal nenhum. Mas a gente não é desse mundo, mas a gente tá nesse mundo, né? Então a gente tem que acreditar que a gente é filho de Deus, que a gente foi criado pra eternidade, mas enquanto a gente tá vivendo nesse mundão aqui, vamos abrir nossa cabeça, vamos abrir nosso coração pra gente poder optar, né, com muita sabedoria, com muito discernimento, fazer escolhas mais saudáveis, né, como eu postei sobre o evangelho de hoje, o que a gente tem escutado, o que a gente tem visto, isso tudo vai fazendo sentido dentro, vai arrumando espaço dentro do nosso coração. E aí quando a gente vê, a gente começa a fazer, a caminhar, a falar de acordo com aquilo que a gente está se alimentando, né? Então se eu só estou ouvindo coisa errada, a fé começa pelo ouvir, vai para a razão. Da inteligência, vai para o meu coração. Aquilo eu já guardo dentro de mim, e aí eu começo a falar, eu começo a percorrer caminhos, eu começo a tomar atitudes, de acordo com aquilo que eu estou ouvindo, de acordo com aquilo que eu estou vendo. Você está consumindo coisas fúteis ou você está consumindo coisas que transcendem aquilo que te eleva para Deus? Pensa nisso.